Como caráter inovador, as nitratações foram conduzidas utilizando uma nova geometria de tela desenvolvida no laboratório, construída com 2 camadas de chapa expandida. A nitratação a plasma consiste em um tratamento superficial que tem por finalidade aumentar a dureza, a resistência ao desgaste, a corrosão e a fadiga de um material através da introdução de nitrogênio na superfície do mesmo. Durante o tratamento, o substrato é posicionado dentro de uma câmara de vácuo com mistura de gases contendo nitrogênio a baixa pressão. A câmara apresenta uma parede externa atuando como ânodo e um porta-amostras atuando como cátodo, além de possuir uma entrada para os gases, saída para a bomba de vácuo e uma base localizada abaixo do porta-amostras. A aplicação de uma diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo da câmara ionizam o gás constituindo o plasma ou descarga luminescente. Os íons gerados são acelerados e colidem com a superfície substrato e posteriormente se difundem para as regiões internas. Durante os tratamentos conduzidos, os substratos foram mantidos em temperatura controlada de aproximadamente 500 graus Celsius. Uma amostra extra foi adicionada aos tratamentos para medição de temperatura com auxílio de termopar. A camada superficial afetada pela nitratação apresenta espessura micrométrica e possui maior dureza que o núcleo do material. Existem diferentes métodos de realizar a nitratação a plasma. O método convencional consiste na aplicação da descarga luminescente diretamente sobre o substrato. Outro método aqui investigado consiste na utilização de uma tela que envolve as amostras dentro da câmara. A utilização da tela faz com que o plasma não se forme diretamente na superfície da amostra, e sim na tela. Esse método fornece vantagens em relação ao plasma convencional, reduzindo e até eliminando efeitos indesejados como efeito de borda, cátodo oco e arcos elétricos, que ocorrem durante o processo e prejudicam a integridade superficial do substrato nitretado. O objetivo desse projeto foi avaliar as diferenças entre a nitratação a plasma convencional e com tela ativa. Para isso foram feitos tratamentos em amostras e posteriormente ensaios de microdureza, rugosidade, ensaios tribológicos e perfilometria, como também análise da seção transversal por microscopia eletrônica de varredura e microscópio óptico. A utilização do microscópio eletrônico de varredura foi fundamental para verificar e medir a espessura da camada branca, quando presente, e o microscópio óptico para medir a zona afetada pelo tratamento, camada branca juntamente com a zona de difusão. Processos de nitratação aplicados em aços podem originar dois tipos de camadas, a camada branca e a zona de difusão. A camada branca, também conhecida como zona de compostos, é formada mais superficialmente e composta principalmente por nitretos epsilon e gama-linha. Na zona de difusão encontra-se nitrogênio em solução sólida e nitretos de elementos de liga que promovem o aumento da dureza superficial. Na realização do processo de nitratação, primeiramente foram obtidas amostras cilíndricas do aço ferramenta M2. As amostras passaram por preparação pré-tratamento, então elas foram submetidas aos processos de nitratação a plasma a 500 graus Celsius por 4 horas, primeiramente no método convencional, depois utilizando a tela ativa. Variando também a fonte de potência entre tensão retificada e pulsada. Após a realização do tratamento, foram então realizadas as análises a fim de verificar as diferenças entre os métodos. De acordo com as imagens feitas a partir do microscópio óptico, pôde-se observar a ausência de camada branca na amostra nitretada com tela ativa e a presença da camada branca na amostra nitretada sem tela ativa. A presença da camada branca torna a superfície mais frágil. Fazendo uma análise macrométrica, podemos ver o efeito de borda na amostra nitretada sem tela ativa. O efeito de borda é causado devido ao aquecimento não uniforme do substrato devido à sua geometria. Através dos resultados das análises de perfilometria, obtivemos um gráfico para o coeficiente de desgaste. Foi observada uma menor perda de volume nas amostras nitratadas com tela ativa ao compararmos com as amostras nitratadas sem tela ativa. Através do gráfico comparativo das medidas de rugosidade média para os tratamentos de nitratação executados, podemos observar que com a utilização da tela ativa e variando as fontes de potência entre pulsada e retificada, teremos resultados de rugosidade mais inferiores, o que afeta diretamente a condição de atrito. Adicionando as medidas de dureza superficiais das amostras tratadas sem tela ativa e com tela ativa, com fonte retificada e com fonte pulsada, podemos observar que as medidas de dureza não apresentam diferenças significativas. Com os resultados obtidos, conclui-se que a nitratação a plasma com tela ativa apresenta melhores resultados ao compararmos ao plasma convencional, sendo eficaz para aumentar a vida útil de ferramentas de corte de metais. A nitratação a plasma tem sido muito aceita pela indústria nos últimos 40 anos. Além de apresentar um ótimo desempenho, não polui o meio ambiente. Created using Powtoon.